Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Não há Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Posso fazer obras como as que fazes tu. Nem com espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Nem com espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Oh, esta igreja se moverá, oh, esta igreja se moverá, oh, esta igreja se moverá pelo teu Espírito. Esta igreja se moverá, oh, esta igreja se moverá, oh, esta igreja se moverá pelo teu Espírito. Senhor, meu desejo é te do meu coração e todo o meu ser, a ti quero viver em todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é te adorar e de coração te louvar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração é só pra ti, Senhor. Dou-te o meu coração
ser. Pra ti quero viver em todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim, dou-te o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver em todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho para ti e espero em ti. E Deus responde para nós: quando tu sentires medo, do teu lado eu estou. E é bom que tu saibas que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca te esqueças que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidades para ti. Eu cuido de ti, Eu cuido de ti, descansa em mim, começa a sorrir. Eu
sorrir. Deus cuida de ti, não importa a tua situação. Amém. Eu saúdo a todos, na paz do Senhor, e nesta manhã estou aqui na Igreja Nova Vida para matar saudades, para os irmãos e as irmãs começarem a pensar que nós podemos voltar para os cultos e a gente talvez na primavera estamos na expectativa e vamos tomar uma decisão depois, dependendo do que é que acontece, mas talvez na primavera vamos começar a ter cultos outra vez e como vai estar mais calor e nesse sentido o vírus não consegue afetar tantas pessoas, então a gente depois vai dizer aos irmãos, mas nesta manhã, no sentido para a oferta, eu queria só ler uma passagem em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículo 17 em diante. Diz assim: avisa aos que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaidecem nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição, para nos servirmos delas. Que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. Assim arranjarão um grande tesouro que lhes servirá no futuro para conquistarem a verdadeira vida. Então aqui Paulo está a falar com a igreja e dizer que tem que fazer um aviso aos ricos para eles realmente não ter vaidade e não pôr a sua esperança em riquezas deste mundo. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que as riquezas deste mundo, realmente a gente pode ler isso em Mateus 6, 19 a 21, mas por causa do tempo não vamos ler. Mateus 6, 19 a 21 diz que as coisas deste mundo, quando a gente vai para o Senhor, elas ficam cá, vão ter ferrugem, ou os ladrões vão roubar, e que a gente não pode pôr a nossa esperança nestas coisas, que elas vão passar. E aqui mais à frente Paulo está a falar com Timóteo e a igreja, e ele está a dizer que nós temos que confiar antes em Deus e pôr tudo nas mãos dele, à disposição dele, para nos servirmos delas. Que o Senhor diz: confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para nos servirmos dela. Então o Senhor tem tudo que nós precisamos e necessitamos. Então, e a palavra do Senhor depois diz no versículo 18 que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm realmente sido amigos de partilhar com os outros e ser generosos realmente na nossa igreja, tanto no culto em inglês e no culto português. Há pessoas que gostam de dar e trazer a vários irmãos e irmãs que realmente têm uma paixão e um amor de ajudar aqueles que não têm. E eu agradeço a todas as pessoas que têm feito isso. E agradeço a Nova Vida em geral por aquilo que tem feito e tem continuado a dar os seus dízimos, as suas ofertas, os irmãos que vêm aqui à igreja, os irmãos que fazem através do banco. Muito obrigado, que eu realmente posso dizer que os irmãos, muitos irmãos estão a praticar o bem e que têm boas ações e que são generosos e amigos de partilhar. E novamente aqui nós vimos que Paulo está a dizer, eles vão arranjar um grande tesouro que vai servir a eles no futuro. Então, enquanto os irmãos estão a semear aqui na terra, isso vai ser algo que vai ajudar no futuro. E também tudo aquilo que nós servimos para ajudar os outros,
Amanhã nós talvez vamos precisar e o Senhor vai nos dar, porque realmente a gente temos uma conta bancária espiritual no céu, que o Senhor nunca se esquece daquilo que a gente fizemos ou estamos a fazer para ajudar os outros. Então, a palavra do Senhor diz, para conquistarem a verdadeira vida. Quando nós estamos a dar e não estamos amarrados àquilo, porque essas coisas vão passar. E muitas vezes nós confiamos, quando nós estamos a semear, aí o Senhor nos pode abençoar, porque nós temos um galardão eterno. E eu quero encorajar e continuar a encorajar os irmãos. Os dados vão aparecer aqui. Aqueles que puderem dar, se não puderem, talvez no fim do mês nós vamos encontrar outra vez na igreja, para aqueles que querem pagar e trazer o dinheiro e os dízimos. A gente vamos depois avisar os irmãos. Mas muito obrigado. Então podem contribuir com esta conta bancária que estão a ver e que Deus possa abençoar. Eu vou só orar por os irmãos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para todos aqueles irmãos e irmãs que estão a ser os teus servos, que estão a dar generosamente, que estão a semear, tu possas realmente abençoar a eles, porque, Senhor, tu dizes que eles um dia vão receber um galardão por aquilo que eles estão a fazer aqui na terra. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão a ajudar os pobres e aqueles que, Senhor, não têm e que estão a ajudar os missionários e que estão a ajudar os pastores e a semear, que para a igreja possa continuar a fazer o seu trabalho, aquilo que tu chamaste a igreja para fazer. Obrigado, Senhor, eu te peço uma bênção sobre essas pessoas e eu sei que a tua palavra diz que tu vais providenciar para cada pessoa, Senhor, que realmente está a semear. E eu te agradeço pela tua palavra que vai ser ministrada neste momento, que tu possas falar aos nossos corações. E obrigado, Senhor, abençoa cada irmão e irmã que estão a ser generosos, Senhor, e obrigado pelas pessoas da nova vida que realmente estão a fazer isso. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs e até à próxima. Obrigado. Ora, muito bom dia, estimados e queridos irmãos em Cristo. Como estão os irmãos e as irmãs? Estão bem? E os ouvintes? Nós estamos bem, com a graça de Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, nós vamos continuar neste sistema até nós informarmos sobre quando vão começar os cultos no templo. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor e temos pregado a palavra, temos ensinado a palavra e vamos continuar. Então, meus irmãos, prestem atenção à palavra de hoje, porque pode ser uma coisa muito importante para a tua vida. E nós vamos começar com uma palavra de oração. Amado Pai, nesta hora, Senhor, eu te agradeço, no nome de Jesus, pela verdade da tua palavra. E eu me submeto à autoridade da tua palavra. Eu me submeto à autoridade do teu Espírito Santo para poder falar a tua palavra como deve ser, da maneira certa, para que os meus irmãos cresçam e aprendam e usem e atuem para eles também serem abençoados e vitoriosos. Abençoa todos os que estão a ouvir, meu Senhor, seja onde for, aqui ou noutro país qualquer, que a tua bênção recaia sobre eles, para que, na verdade, eles também possam crescer no conhecimento e na graça do Filho de Deus. Pai Santo, obrigada por estes momentos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu hoje quero falar para vocês sobre Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 até 12. Apocalipse 9, do versículo 9 até 12. E diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, os seus demônios, foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês hoje sobre o seguinte: o diabo está solto. Pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos, o diabo está solto. Ok? Então, um dos assuntos da palavra desta manhã é: o diabo anda à solta e grande culpa é nossa e da igreja. Por quê? Porque nós ainda, os crentes, os filhos de Deus, ainda não entendemos bem o que Jesus veio fazer a esta terra. Por isso também nós não estamos a viver naquele nível, não estamos a viver naquela dimensão espiritual que nós já devíamos estar. E eu falo isto porque eu já estou no ministério, vai para 42 anos. E eu tenho contactado com centenas, se não milhares de crentes. Crentes com 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas estes crentes, eu tenho me apercebido que muitos deles só sabem as bases e nada mais. Por isso, quando eles têm um problema, quando eles têm uma situação, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como agir, e então eles vêm: pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, irmão, ore por mim, porque eles não sabem o que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo teve o mesmo problema. Ele diz: já devias ser mestres devido ao tempo, mas ainda necessitais que se dê leite, porque ainda sois crianças, ainda sois meninos. Vejam bem, eu não estou a chamar meninos a ninguém, mas eu só estou a dizer que na minha vida espiritual eu tenho notado que há crentes de muitos anos que ainda não sabem as Escrituras. Ok? Mas deixem-me dizer, aqui na igreja onde nós estamos, nós temos que conhecer muito bem, mas muito bem, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que Ele veio fazer, o que é que significa a sua vida para nós, o que é isso na nossa vida. Mas também nós temos que conhecer muito bem quem é o nosso inimigo, quem é o adversário, o diabo, e o que é que ele veio fazer, o que é que ele está a fazer, a maneira como ele ataca, os seus ardis, e também como enfrentá-lo, como resistir a ele e como vencê-lo, a ele e aos demónios, porque eles estão em guerra conosco. Ora bem, ali em Apocalipse a Bíblia diz que nós estamos numa guerra com o diabo e ele conosco. Obviamente, lá em Apocalipse 12, versículo 17, diz ali: e o dragão foi fazer guerra contra o resto da semente da mulher.
E ele diz assim: os que guardam os mandamentos e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem guarda os mandamentos? Povo de Israel. Quem tem o testemunho de Jesus Cristo? A igreja. Então diz que o dragão foi fazer guerra contra estes dois. E hoje no mundo, eu já tenho dito isto várias vezes, o diabo está aceso, está em guerra. Olha, em todos os países do mundo, eles odeiam Israel, eles odeiam a igreja, eles querem acabar com a igreja, eles querem destruir Israel. Então, isto que aconteceu ali em Apocalipse 12, 17, é verdade hoje, é verdade hoje. Então, vejam bem, deixem-me perguntar, você guarda a palavra de Deus? Você tem o testemunho de Jesus Cristo? Então, se você diz que sim, então é contra você mesmo. É contra você que o diabo está a fazer guerra. Ele está em guerra. Ele quer destruí-lo. Ele quer fazer tudo para acabar com você. E então, nós temos que aprender nesta lição que vou falar hoje, que nós temos tudo à nossa disposição para resistir, para vencer o inimigo. Ouçam. Lá em São Mateus capítulo 12, nós não vamos ler lá, mas se você ler lá no capítulo 12, o próprio Jesus falou acerca de Satanás, que o reino de Satanás estiver dividido, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, o seu reino cai, porque uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir e cai. E quando Jesus falava de Satanás, e depois lá no versículo 29, Mateus 12, 29, ele passou a chamá-lo de valente. Passou a chamá-lo de valente. E ele acrescentou o seguinte: ninguém pode entrar em casa do valente e saquear os seus bens se primeiro não maniatá-lo, se não primeiro amarrá-lo. Ninguém pode entrar na casa do diabo e tirar os seus bens, tirar aquilo que é preciso tirar, que é nosso, sem primeiro amarrar, prendê-lo. Mas agora você diz assim: pastor, como é que eu vou prender o diabo? Como é que eu vou prender o diabo? Onde é que é a casa do diabo? A casa do diabo é onde ele tem o domínio. É onde ele domina. E aqui a palavra de Deus nos diz claramente que todo mundo está no maligno. Ele foi julgado, conforme nós lemos no nosso texto, ele estava no céu acusando os irmãos perante Deus, mas diz lá que ele foi julgado do céu, o seu lugar não se encontrou mais, foi julgado na terra, e agora aqui na terra ele está a fazer guerra, uma guerra pegada contra todos aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Vejam bem, lá em Apocalipse 12, 9, diz lá muito claramente que aqui ele foi julgado aqui na terra onde ele tem o seu domínio, é onde ele é como que sendo a sua casa. Ele diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Veja, é tudo mesmo. Foi lançado na terra. E você pode não acreditar. Você pode não acreditar. Mas, deixa-me dizer isso. Ouça a linguagem aí da rua. Ouça certos programas na televisão. Leia as revistas, leia os jornais, veja programas. Participe de negócios com os filhos do mundo, ouça o rádio, ouça as notícias e você logo vai dizer, vai identificar, vai se decidir que na verdade este é o lugar onde ele tem o domínio, esta é a casa do inimigo. E sabem de uma coisa? O inimigo só tem autoridade e ele só domina aqui na terra onde ele foi julgado. Ele não pode sair daqui e ir lá para outros lugares
fazer a sua obra. Não, é só aqui onde ele está e acabou. E acabou. E acabou. Agora, também nós sabemos que o diabo está muito zangado, porque hoje em dia, em todo lugar, nós encontramos centros espíritas. Em todo lugar nós encontramos templos para adoração de Satanás, de demónios. Meus irmãos, pela prostituição, pela corrupção, pelo medo, pelo ódio, pela violência, pela maldade e o engano que está no mundo. Está a minar o coração dos homens. Está a minar o coração das pessoas. Vejam lá, eu já disse isto, mas está lá em 1 João 5,19. E diz lá que todo mundo está no maligno. Neste lugar onde você está no maligno. E se está no maligno, então ele está a fazer guerra contra si. Ele quer derrotá-lo, ele quer destruí-lo, ele quer matá-lo. Jesus afirmou, vejam bem, todo mundo está no maligno. E agora Jesus afirmou que para nós tirarmos qualquer coisa, todas as bênçãos que ele roubou desde Adão, que tudo era nosso, era do homem, e por causa do homem ter caído, e então tudo ele se embarcou tudo aquilo, todas as bênçãos, o despojo, não é? Então, para nós chegarmos a entrar na casa do tal valente, e para lhe tirarmos os bens, nós primeiro temos que o amarrar, nós temos que maniatar, como diz a palavra de Deus. E isto é uma coisa que eu tenho que fazer, que tu tens que fazer, que todos nós temos que fazer numa base diária, contínua. Numa base contínua, por quê? Porque o inimigo não está dando descanso a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém. Ouçam, de facto, nós estamos envolvidos numa guerra acesa, numa guerra em que gente morre, numa guerra em que gente é roubada e tanta coisa é destruída. Ouçam, ali em Apocalipse 12, diz ali, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu até vós e tem pouco tempo, tem grande ira, grande raiva, mas ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo. O diabo tem grande ira. Ele está irado, ele está zangado, ele está furioso contra nós, sabendo que ele já tem pouco tempo. Mas entretanto, alguém pergunta, mas pastor, como é que eu posso amarrar o diabo? Como é que eu posso amarrar os demônios? Como é que eu posso fazer isso? Ouçam, é precisamente aí que você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. É aí que você tem que saber o que é que Jesus veio fazer a esta terra. O que é que ele veio fazer aqui, onde está sob o domínio do Satanás? Aqui neste lugar onde o diabo está em controle de todas as coisas, porque Adão passou para ele, quando Adão pecou contra Deus, tudo aquilo que Deus havia dado ao homem como bênção, o diabo assambarcou aquilo tudo. E então, vejam que nós temos que saber quem somos nós, o que é que Jesus veio fazer por nós, para nós podermos ir para a frente, para nós fazermos alguma coisa. E eu agora quero mencionar para vocês isto aqui. Primeiro, nós lemos ali na palavra do Senhor, no versículo 9,
Eu leio para vocês, refrescar a vossa memória. No versículo 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado, julgado, lançado, atirado na terra. E os seus anjos, ou os seus demônios, foram atirados com ele. Ouçam, quando aconteceu este versículo 9, de ele ser atirado para a terra, de ele ser atirado aqui para este planeta Terra, logo também se cumpriu o versículo 10 do mesmo capítulo. E diz o seguinte lá no versículo 10, veja pelo menos a primeira parte, diz assim: e ouvi, logo que aconteceu o versículo 9, depois diz logo, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora! Vejam bem, quando ele foi atirado para a terra, ele e os seus demônios, diz, e agora? E agora? É chegada a salvação, aleluia! E a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. O seu lugar não se achacha, mas no céu ele foi lançado aqui na terra. Então vejam que tudo está à nossa disposição. Tudo nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. Tudo isto está aqui a nós para ser usado contra o diabo, contra todos os demónios, contra toda a opressão demoníaca. Ouçam, por favor, se o diabo não estivesse aqui nesta terra, também não era preciso salvação. Se o diabo não estivesse aqui, nem havia pecado. Se o diabo não estivesse aqui na terra, esta terra seria um céu. Aleluia! Mas a verdade é que ele está aqui. A verdade é que ele foi julgado aqui para esta terra. E ele tem aqui o seu domínio. Ele tem o seu domínio. Vejam bem. Então, ele fez aqui, quando ele chegou aqui, imediatamente Deus providenciou salvação, força, o reino de Deus, poder do seu Cristo. Aleluia! Então, o diabo está aqui e ele está a fazer a obra dele. E ele está a fazer a obra dele para enganar todo o mundo. Diz ali no versículo 9, aquele que engana todo o mundo. Mas a verdade é que ele está aqui e ele tem pouco tempo. E porque ele tem pouco tempo, ele está com grande ira, grande raiva. Ele está com uma zanga tão grande. Porque esta é a sua casa e está a haver uma interferência onde ele está, onde ele tem domínio, onde ele está a atuar. Há uma interferência. Mas nós, como diz aqui no lugar onde está o Satanás a trabalhar, diz que nós temos a salvação, aleluia. Nós temos a força, aleluia. Nós temos o reino de Deus e nós temos o poder do seu Cristo, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Vocês lembram-se que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui na terra onde o diabo foi julgado, lançado, precipitado, o próprio Senhor diz, foi-me dado todo o poder na terra. Mas o próprio Jesus não está na terra. Mas quem é que está na terra? Sou eu, é você, é a igreja. E Ele já nos deu esse poder, essa autoridade para nós operarmos. Ele nos deu tudo o que é necessário para nós vencermos, para nós sermos vitoriosos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, bendito seja o seu nome. Ouçam, meus irmãos, Deus providenciou para nós, para mim, para ti, para a igreja, mesmo aqui, na casa do inimigo, onde ele está, onde ele foi julgado,
tudo o que nós precisamos para vencermos, para sermos vitoriosos. Está tudo na palavra de Deus. Não me venhas dizer, pastor, como é que eu vou fazer isto? Pastor, eu não sei isto. Você já tem tempo de saber todas estas coisas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então vejam, para nós sermos vitoriosos, nós temos que usar estas armas que Jesus nos colocou à disposição contra o inimigo. Como o Senhor quer, como o Senhor manda. E o diabo está sempre debaixo dos nossos pés. E você diz, mas pastor, como é que o diabo está debaixo dos nossos pés? Ouça, isto é porque você precisa ter entendimento daquilo que diz a palavra do Senhor. Não diz a palavra do Senhor que Jesus já venceu o inimigo? Que ele já venceu o diabo? E já pisou debaixo dos seus pés? Você sabe disso, porque está escrito na palavra. Mas também na palavra diz que a igreja, nós, eu, você e a igreja, é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, e se Cristo já tem os seus pés em cima do inimigo, então o inimigo está debaixo dos vossos pés, dos nossos pés, dos pés da igreja. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Você entende isto? Agora, ouçam, por favor. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 2 Coríntios 10, 4, ele disse lá mesmo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas, meus irmãos, nós temos armas. Você tem que saber manejar essas armas. Você tem que conhecer essas armas que o Senhor pôs à nossa disposição para a destruição das fortalezas. De tudo o que é do inimigo, de tudo o que é do inferno. Você tem que conhecer, você tem que saber. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vejam, estas armas que o apóstolo Paulo falou ali em 2 Coríntios 10, 4, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Estas armas, meus irmãos, que estão à nossa disposição, não são fracas, não. Não são armas que o homem fabricou, não. Não são armas materiais, não são armas carnais, não. Mas são armas espirituais, são armas poderosas em Deus para a destruição dos poderes, das forças do diabo, do inferno, dos demônios, destruição das fortalezas. Destruição das fortalezas, vejam bem. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: vestir toda a armadura de Deus, para estarem firmes no dia mau, para resistirem ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, como Jesus resistiu quando estava lá no deserto, está escrito, quando nós resistimos da mesma maneira, quando o diabo ataca, seja lá em que situação for, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família, no nosso trabalho, seja onde for, nós temos a autoridade para dizer: está escrito, está escrito, está escrito. E como ele fugiu de Jesus, ele vai ter que fugir de nós, porque nós estamos usando as armas poderosas que Deus colocou à nossa disposição. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ouçam, meus irmãos, o seguinte, só para refrescar um pouco aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus pôs à nossa disposição são as armas. Agora, aquilo que Jesus fez, você tem que conhecer, você tem que saber. Em 1 de João 3, 8, eu já tenho repetido muitas vezes este versículo. Diz assim: quem peca ou quem vive habitualmente em pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. É ladrão, assassino, enganador, mentiroso, destruidor. Por causa disto,
o Filho de Deus veio e se manifestou, foi enviado para destruir as obras do diabo. Vejam bem, Jesus veio destruir as obras do diabo. Agora, nós só temos, quando ele vem atacar a tua vida, nós só temos que dizer: diabo, está escrito. Não foi isso que Jesus fez? Está escrito. E você fica firme naquilo que está escrito até ele ir embora. Até ele ir embora. Então vejam, está lá também em São Lucas 11, 21 e 22, que enquanto o valente, que eu mencionei, que é o Satanás, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas vindo outro mais valente do que ele, isto é, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho de Maria, Jesus homem, e diz que amarrando, vencendo, despojando, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava, desarmando, reparte o despojo. Jesus reparte o despojo. Isto é, tudo aquilo que o diabo nos havia roubado em Adão, agora Jesus venceu. Tirou-lhe toda a armadura em que ele confiava e repartiu as bênçãos. Agora, você tem que saber a palavra de Deus para você ser um herdeiro das bênçãos. Se você não souber, ouçam o próprio profeta Oséias, diz lá que o meu povo perece, morre, é destruído por falta de conhecimento. E se você não tem conhecimento, o diabo brinca com você. É por isso que eu estou a trazer esta palavra, para você saber o que fazer. Para você lutar e vencer. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Lá em Hebreus 2, 14, diz ali: e como os filhos participam da carne e do sangue, assim Jesus participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo, o Satanás, o dragão, a serpente, a besta. Então vejam que esta palavra aniquilar quer dizer destruir, extinguir, abater, pôr fora de ação, reduzir a nada. Na sua morte, Jesus aniquilou, veja na sua Bíblia está escrito aniquilou o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Podes entender agora aquele versículo em 1 João 4,4 que diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Podes entender agora a verdade deste versículo? Jesus já venceu o inimigo, Jesus já aniquilou o inimigo, e agora a palavra diz assim: maior é aquele que está em nós, mais poderoso é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E tu podes vencer, tu podes ganhar, tu podes ser vitorioso quando tu sabes e operas pela palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Eu estou com um incitamento que, se eu pudesse, eu punha esta palavra dentro do vosso coração, mas eu não posso. Eu só posso falar. Agora você tem de se apoderar disto. Agora ouça uma coisa também, para você saber. Quando nós temos um problema, ou quando uma pessoa tem um problema e tem que ir a tribunal, quando é que o problema é resolvido ou a decisão é tomada? É precisamente no tribunal, no juízo final. Quando o juiz dá com o martelo embaixo e diz: pronto, tu és culpado, tens que ir para a cadeia ou estás livre. A partir dali o assunto está resolvido. Não é verdade? Então a última coisa que nos vai acontecer a nós é irmos a juízo. Ok? Agora ouçam aquilo que diz a palavra do Senhor lá em São João, capítulo 16, versículo 8. E diz assim que o Senhor vai enviar o Espírito Santo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Do juízo porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E da justiça. E do juízo, quero eu dizer.
porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, se o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado, quer dizer que ele já foi a tribunal, que ele já foi a juízo, ele já foi sentenciado, e o lugar dele é nas profundezas do inferno. Então, quando ele vier atacar a sua vida, a sua casa, a sua família, ou tudo que você tem, você vai dizer: diabo, está escrito. Está escrito, e você acredita naquilo que está escrito, e você fala com autoridade, porque a autoridade são as suas armas poderosas para a destruição das fortalezas. Ele já está sentenciado, ele já está julgado, diz a palavra do Senhor em São João 16:11. Está lá escrito. Agora vejam, meus irmãos, Jesus disse para nós, para a sua igreja, portanto, para mim e para vocês. Jesus disse lá em São Mateus 18:18. Ele disse o seguinte: tudo o que ligares na terra ou amarrares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus estava entregando à sua igreja. Jesus estava ele estava a entregar todo o material que nós necessitamos. Meus irmãos, esta palavra, e tudo o que ligares na terra, esta palavra ligar, ouçam, vá ao dicionário, esta palavra ligar quer dizer amarrar, aprisionar, proibir, prender, limitar. Tudo o que amarrares na terra será amarrado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus estava entregando à sua igreja, aos seus seguidores, a mim e a ti, aos seus filhos, o poder e a autoridade para amarrar, para prender, limitar tudo aquilo, toda a coisa aqui na terra que é contrária ao reino de Deus, que é contrária às bênçãos de Deus, que é contrária àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E para nós avançarmos, para a igreja avançar, para a igreja ir para a frente, nós podemos fazer o que Jesus fez. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Agora, se nós amarrarmos o diabo ou os demónios nas suas atividades, nós temos que ter a certeza que Jesus está fazendo a mesma coisa no céu. Quando nós amarramos aqui, maniatamos aqui demónios, isto está, o Senhor diz: o que amarrar, o que prenderes aqui será preso lá, o que amarrares aqui será amarrado lá. E o que desligares aqui será desligado no céu. Então, quando nós tomamos esta autoridade, o próprio Senhor diz: está feito aqui no céu. Está feito aqui no céu. Glória ao nome do Senhor. É por isso que nós temos que tomar esta autoridade de amarrar, de prender aquilo ou aqueles que Jesus já amarrou, já prendeu. Meus irmãos, nós temos que andar com a sabedoria do Espírito Santo. E aqui eu quero só abrir um parentezinho. Quando nós amarramos, eu quero só aqui alertar vocês para o seguinte, eu já caí nesse erro, e eu já ouvi montes de pessoas caírem nesse erro, que é o seguinte, nós precisamos de atuar com sabedoria, e nunca devemos amarrar os demónios ou espíritos malignos às pessoas. Eu já ouvi, e eu já caí nesse erro, de orar por pessoas com problemas de espíritos malignos, interferências de espíritos malignos, e em nome de Jesus eu te amarro na vida desta pessoa. É um erro. Nós nunca devemos amarrar espíritos malignos na vida das pessoas. Porque se nós amarrarmos espíritos malignos nas vidas das pessoas, nós estamos impossibilitados de os mandar fora. Porque nós próprios já os amarramos, e Jesus diz: tudo o que tu amarrares aqui será amarrado no céu.
Agora, nós temos que ter sabedoria como operar. Nós temos que expulsar. Nós temos que mandar embora. Nós temos que resistir e nunca amarrar os demónios na vida das pessoas. Estás a entender? Nós temos que atuar pela sabedoria do Espírito Santo. Ouve, por favor. Vamos ver aqui uma coisa. Não adianta nós queremos libertar a nação ou o país sem primeiro libertarmos a nós próprios, a nós mesmos. Não adianta nós libertarmos os outros sem nos libertarmos a nós primeiro de tudo, de todas as amarras, de todos os jugo, de toda a maldição, de todos os vícios, de toda a opressão demoníaca, de todo o medo, de toda a incredulidade que possa existir nas nossas vidas. Põe-te limpo! Põe-te limpo para seres um vaso, para seres usado no poder e na autoridade do nome de Jesus. De uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. E estou absolutamente certo. Por aquilo que a palavra de Deus nos diz e que o próprio Senhor nos ensina quando Ele fala essa palavra. Eu e tu, nós temos a força. Nós temos a força do Senhor. Nós temos o reino de Deus. Estamos no reino de Deus. E nós temos o poder do seu Cristo. Nós temos o poder do seu Cristo. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vejam lá em Lucas 10, 19. O próprio Senhor Jesus diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que vos cause dano algum. Vejam, é para eu tomar autoridade, é para eu pisar a força do inimigo, sem que me cause dano algum. Eu, tu, a igreja tem que atuar desta maneira e nós estamos aqui para aprender isto. Não chamamos o pastor. Claro que o pastor está para abençoar, para orar para as pessoas. Mas se tu sabes fazer, se tu podes fazer, faz. Senão o diabo vai brincar contigo. Então veja uma coisa. Nós temos a força. Não estou a falar nisto aqui. Não estou a falar em músculos, não. Nós temos a força do reino de Deus. Nós temos o poder do seu Cristo. Nós temos a autoridade que nos foi dado para nós operarmos. Quando o inimigo vier atacar a tua família, o que é que tu vais fazer? Vocês vão dizer: está escrito, diabo, que Jesus já destruiu as tuas obras e eu te resisto na autoridade e no poder do nome de Jesus. E tu ficas firme na palavra, não largas, tu ficas ali até o inimigo ir embora e ele fugirá de vós, diz a palavra. A palavra do Senhor diz que o inimigo vem por um caminho, mas ele há de fugir aterrorizado por 7 caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, se Jesus já se manifestou na tua vida, se Jesus já entrou na tua vida, quando tu o aceitaste no teu coração, na tua vida, então as obras do diabo estão desfeitas na tua vida. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 12, 11, porque eles o venceram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Agora houve uma coisa, o sangue do Cordeiro já foi vertido, Jesus já verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ele não vai voltar e verter outra vez, não, já foi vertido. Então o sangue já está dado, já foi colocado na cruz, o sangue já está dado, agora só é preciso a palavra do teu testemunho. A palavra do teu testemunho. A palavra que vai sair da tua boca. Qual é o teu testemunho? O que é que tu falas? O que é que tu dizes? O que é que os teus lábios falam? O que é que os outros ouvem de ti? O que é que sai da tua boca?
O que é que tu confessas com a tua boca todos os dias? E depois não te admires das coisas estarem ruins. Fala a palavra de Deus e goza a vitória que Cristo ganhou para ti. Usa as armas. Usa as armas que o Senhor te deu para tu venceres, para tu viveres em paz, para tu viveres em vitória, para tu viveres em gozo e trazeres glória para Deus. Usa a espada do Espírito, que é a tua arma. A espada do Espírito, sabes o que é? É a palavra de Deus. E quando tu usas a palavra de Deus, a palavra opera na vida daqueles que creem. A palavra é a verdade. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu estou terminando. O diabo está solto. E grande parte da culpa é nossa, dos crentes. Porque os crentes ainda não realizaram o que Jesus veio fazer. E eles nem sabem o que eles têm dentro deles. Eles nem conhecem as Escrituras como deve ser. E por isso sempre, orem por mim, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Porque está-se a acontecer isto. Se nós oramos, é verdade que nós oramos. É o nosso dever e fazemos com todo o amor. Fazemos com todo o carinho. Mas você tem que crescer no conhecimento e na graça do Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele deu-nos estas armas. E Ele agora diz para nós, usa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Resisti ao diabo, resisti aos demónios, resisti às dores, aos ataques do inimigo no teu corpo, na tua família, no teu trabalho. Resiste até que ele fuja de ti, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Sim, estamos em guerra com o inimigo, mas sabes de uma coisa? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero orar por vocês. Senhor meu, em o nome de Jesus, eu peço para o meu irmão, pela minha irmã, que ela agora reconhece que precisa de ter mais a palavra de Deus dentro do coração. Para que quando chegar o momento, poder resistir, poder lutar, poder vencer com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu oro para os meus irmãos que estão atravessando situações, que estão atravessando lutas, que estão atravessando enfermidades. Senhor, socorre cada um, toca cada um no nome de Jesus. Levanta o abatido, Senhor, cura o doente, Senhor. Liberta, Senhor, no nome de Jesus. Aquele que está preso, aquele que está, Senhor, amedrontado, liberta, Senhor. Em nome de Jesus. E meu Senhor, eu te dou graças, Senhor, porque tu queres o melhor para os teus filhos. Tu queres o melhor para a tua igreja, Senhor. Tu que já nos proporcionaste todas as coisas para nós sermos mais que vencedores, Senhor. Obrigada, meu Senhor, obrigada por aquilo que tu já nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a usar a tua palavra. Oh, Senhor, quando nós usamos a tua palavra, Senhor, tu liberas os teus anjos para, Senhor, nós termos aquilo que nós estamos falando. E eu te louvo, te bendigo por os meus irmãos agora mesmo, em o nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos cerque com os seus braços, que vocês despertem para a realidade da palavra de Deus e que vocês comecem a lutar. Lutem no nome de Jesus e que Deus vos abençoe. Até para a semana. Um grande abraço nosso e até para a semana. Amém.